iniciar a parte 8 falando de um modelo de escola pública, para todos os países, né? A busca por essa escola, né? O que eu quero dizer com isso, né? Ora, todos os planejadores dos países democráticos, né, estão nessa busca, né, procurando construir uma escola pública de qualidade, uma escola pública de excelência, né? Os planejadores de todos os países democráticos, né? Porque eu falo em país democrático, porque tem que haver uma democracia para nós construirmos uma escola pública de qualidade, né? A Austrália, por exemplo, os planejadores australianos, eles estudam muito a questão da autonomia da escola pública, né? Eu que já li um pouco sobre isso, eu sei que eles buscam uma escola autônoma, né? No Brasil, também nós temos os nossos planejadores em educação que buscam essa escola. Ora, eu como professor de escola pública, né, professor de matemática, eu resolvi produzir esses vídeos, né, em busca de uma escola pública de qualidade para o Brasil, usando toda a minha experiência, né, todos os meus anos, né, todos os meus anos de vida, do cotidiano escolar, né? Então, os planejadores de cada país, eles estudam o melhor modelo, né? O melhor modelo dessa escola, né? Eu aqui estou expondo o meu pensamento pedagógico, né? Então, muitas coisas eu já falei aqui, né? Que o professor tem que trabalhar apenas numa escola, né? A escola tem que ter projetos. Já falei aqui um bocadão de coisas. Já disse que somente os professores poderão construir uma escola pública de qualidade. Falei que os maiores construtores das escolas públicas estão dentro das escolas públicas. Falei que nós temos que ter um governo que atenda aos pedidos dos professores. Falei na questão salarial, né? Falei na questão salarial, porque se esse problema aqui, se esse pilar não for resolvido, o Brasil nunca vai ter uma escola pública de qualidade, porque sem salários os professores não vão querer assumir toda essa pedagogia aqui que eu falo, né? Isso aqui não tem sentido se os professores, para o Brasil, isso aqui não tem sentido. Esses vídeos não têm nenhum sentido para o Brasil se os professores não ganharem bem, se o governo não resolver o problema salarial dos professores. Eles não vão querer assumir esses compromissos, né? Eu falei em vídeos anteriores que o professor tem pelo menos 3 missões, né? Ensinar e educar e construir a escola. Ele tem que ser um construtor de escola pública, né? Aí ele tem que ganhar para ensinar, tem que ganhar para educar e tem que ganhar para construir a escola, né?
Falei na formação dos professores, a questão do regime de internato. Então, esse modelo, nós buscamos o caminho para esse modelo, um modelo que possa salvar o Brasil pela educação. É por isso que o tema do meu trabalho é a construção de uma nova sociedade, porque, como eu já disse, que ninguém conserta mais o Brasil, então nós vamos ter que construir uma nova sociedade, começar tudo de novo, né? Os professores precisam passar o dia na escola para dar assistência aos alunos, né? Já falei sobre isso, né? A importância do aluno ter uma assistência dos professores, né? E a escola tem que ter regime de horário de tempo integral, né? Os alunos passam o dia na escola com os professores, porque os alunos são grandes construtores das escolas públicas, né? Quando eu estudei no Colégio Militar de Fortaleza, já disse isso aqui, os meus professores iam para o colégio só dar aulas, apenas dar aulas. Mas nós tínhamos a assistência dos sargentos e dos oficiais. Cada turma tinha um sargento monitor e um tenente. Cada turma tinha 2 militares, um sargento e um tenente. Cada turma. Então a gente tinha com quem conversar. A gente conversava com os sargentos e conversava com os tenentes. Sem falar dos outros oficiais que a gente tinha liberdade para falar com eles, com todos eles, né? E havia essa convivência. Essa convivência é importante demais, 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 demais. É fundamental essa convivência. A convivência dos alunos com os mestres, né? É por isso que eu bato aqui. Os professores precisam passar o dia com os alunos na escola. Porque os professores são os maiores educadores. Essa escola, o meu modelo de escola mostra, eu preciso mostrar que o meu modelo de escola, os professores são mais educadores do que os pais. Porque eu já disse aqui, se os pais soubessem educar, nós não teríamos homens e mulheres fracassados na vida, né? Nós não teríamos drogados, né? Não teríamos, né? Nós só teríamos vencedores na vida, né? Se pais soubessem educar. Então, eu tento mostrar aqui no meu projeto de escola que os professores, com essa escola, com esse modelo que eu quero construir, que eu quero mostrar, os professores são mais educadores do que os pais, né? Eu estou tentando mostrar ao longo dos vídeos, né? Por isso que eu dividi o vídeo, esse meu trabalho, em várias partes, né? Porque para mostrar, eu preciso de vários vídeos. Eu vou mostrando tudo aquilo que eu aprendi nas escolas e que eu aprendi estudando, né? Estudando. Eu tenho na minha biblioteca muitos livros, talvez aproximadamente uns 100 livros falando sobre escola pública, né? Ao todo, eu devo ter aí uns 500 livros na minha biblioteca sobre pedagogia, educação, escola, essa coisa, né? Esses temas. E de revistas especializadas em educação, eu devo ter aí umas 400 revistas, né, na minha biblioteca. Eu venho estudando a escola pública desde 1999, né?
Como eu já falei, quando eu comecei a estudar escola pública em 99, eu já estava com 26 anos de cotidiano escolar, né? Então é muito importante que os professores trabalhem com os alunos o dia todo. Todo professor deveria ter uma ficha individual de seus alunos, né? Mas o professor não tem tempo. Esse corre-corre que eu já falei aqui, do professor costurando, né? Escola para escola, de escola para escola, já falei aqui, né? Que o professor da escola pública no Brasil, ele não trabalha na escola pública. Ele passa pela escola pública. Eu já disse isso. Ele passa pela escola pública. Então esse professor não tem projetos, ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Ele só tem tempo de dar aulas. O trunfo do professor é a aula. Quando o professor não pode construir a escola, ele recua e fica só dando aulas. O trunfo do professor é a aula, né? Ele não pode construir a escola, por quê? Porque os estados e municípios, como eu já falei, não deixam os professores construírem as escolas. Não permitem, os estados e os municípios, vou repetir, não permitem que os professores construam as escolas. Aí a escola pública no Brasil, ela fica no fogo cruzado, ela fica no meio do fogo cruzado. De um lado nós temos, já falei sobre isso, né? Os estados e municípios querendo construir essa escola e que nunca vão construir essa escola de qualidade. E do outro lado nós temos os professores que não conseguem construir porque os estados e municípios não permitem, né? Então essa ficha que todo professor deveria ter, ela fala sobre os pais, né? Quem são os pais? A profissão dos pais, né? A moradia dos alunos, com quem o aluno mora, se mora com a tia, se mora com os avós, né? Então isso é muito importante, o professor saber da vida dos alunos, porque ele vai acompanhando, ele tem que passar o dia na escola e tem que ter as fichas. Então eu busco aqui um modelo de uma escola pública de qualidade, né? Nos últimos anos do meu cotidiano escolar, eu fiz uma pesquisa, né, uma investigação sobre isso, e eu tinha alunos morando em casa de madeira, né? Casa de madeira. Alunos pobres, né? Morando em casa de madeira, né? E nós podemos até constatar que muitos alunos moram em barracos, nas favelas, né? Então, nós temos que cuidar desses alunos, né? Agora, o professor tem que ganhar bem, né? Tem que ganhar bem, porque caso contrário, ele não vai querer assumir todas essas responsabilidades, né? Ele recua e fica só dando aula, né? A escola vira um salve-se quem puder, né? Ninguém constrói a escola. Quando o professor fica só dando aulas, recua e fica só dando aulas, a escola vira um salve-se quem puder. Porque quando o professor sai de cena, que é o grande construtor, que é o maior construtor, ele sai de cena, quem é que vai construir essa escola? Ninguém. Porque os estados e municípios nunca, jamais vão conseguir construir as escolas públicas de qualidade, como eu já falei anteriormente. Uma vez, mudar de assunto, mas dentro do contexto, né? Eu mudo de assunto, mas continuo dentro do contexto, porque tudo aqui, todas as coisas estão agregadas, né? Estão relacionadas, né? Uma vez eu estava caminhando numa praia do Nordeste e eu vi uma
uma multidão e me aproximei dessa pequena multidão e vi um corpo estendido na areia da praia. Era de um adolescente, aproximadamente 15 anos. Aí eu fui investigar e descobri rapidamente que o problema foi por drogas e que o menino era filho de um advogado. Na época, isso foi muito antes de 99. Eu nem estudava a escola pública, né? Muito antes de 99. Ora, o professor fica triste com essa situação porque ele não pode salvar. Ele não pode salvar. Não porque era filho de um advogado, mas poderia ser filho de um médico, né? De um engenheiro, de um dentista. Então, o que eu quero dizer com isso? E por que isso tem a ver com a escola? É claro que tem a ver com a escola. Essa escola que nós temos que construir e que só nós podemos construir, né? Para que nossos adolescentes não se envolvam com as drogas, com o tabagismo, nem com o alcoolismo, né? É essa escola que nós temos que construir, uma escola pública de vencedores na vida. Porque esse menino fracassou na vida aos 15 anos de idade. Ele fracassou na vida. Nem terminou a adolescência, né? Ele já foi fulminado pelas drogas, né? Então, nós temos que cuidar das nossas crianças, da infância de todos os brasileiros. Perdeu a infância, dançou, como eu já falei, né? Mas essa escola só será construída quando os professores ganharem bem. Aí nós vamos construir uma escola pública de qualidade. Uma escola pública de vencedores, né? Nós temos que trabalhar bem a infância de todos os brasileiros. Nós temos que colocar nas escolas todas as crianças e sustentar essas crianças. Uma escola X, tal que em X não aconteça evasão escolar. Já falei sobre isso. Essa escola X, tal que em X não aconteça evasão escolar, não aconteça as drogas, só será construída por nós professores. Jamais os estados e municípios vão aprender a construir essas escolas, jamais, porque a escola é nossa, né? A escola é nossa. E eu lamentei muito, né? E muitos adolescentes estão morrendo, muitos jovens estão morrendo por causa das drogas. E nós, professores, não podemos fazer nada, porque nós somos impedidos da construção de uma escola pública de qualidade. A começar com o salário, né? A começar com o salário. Não é verdade? A violência nas ruas, a criminalidade. Ora, recentemente, esse vídeo está sendo produzido em outubro de 2015. Recentemente morreram 2 médicos, né? O primeiro foi assassinado por adolescentes, né? Ele estava andando de bicicleta ao redor da Lagoa Rodrigues de Freitas, no Rio de Janeiro, e alguns adolescentes
assaltaram o médico e mataram o médico. E o outro, depois, né, agora recentemente, né, agora no mês de outubro, né, o médico de 63 anos ia para o hospital, né, e alguns rapazes, né, deram sinal para o médico parar, o médico não parou, o médico ia no seu automóvel para o hospital de manhã cedo, e eles atiraram e mataram o médico, né? O médico de 63 anos. Eu já falei aqui. Ninguém acaba mais com essa criminalidade. As cadeias estão lotadas, né? Então a solução é nós, professores, construirmos uma nova sociedade. Porque ninguém sabe qual vai ser o fim do Brasil, né? Se nós não cuidarmos da educação, né? Muitas pessoas estão morrendo nos assaltos, né? Meus 63 anos de experiência, né? Eu estou completando esse ano agora 63 anos de experiência com as escolas particulares, porque eu estudei em escolas particulares, e com as escolas públicas, porque eu trabalhei em escolas públicas, né? A minha única escola pública que eu estudei foi no Colégio Militar, Colégio Militar do Exército, né? Colégio Militar de Fortaleza. Mas eu estudei também antes no Colégio dos Irmãos Maristas, né? Que tinha o nome de Colégio Cearense. O que eu sou hoje, eu devo muito ao Colégio dos Irmãos Maristas e ao Colégio Militar. No Colégio dos Irmãos Maristas, nós tínhamos os irmãos morando na escola, né? E muitas vezes eu estudava pela manhã. Muitas vezes eu voltava, à tarde eu voltava, lá para as 4 horas, eu voltava para praticar esporte com os alunos do internato, porque o colégio tinha internato, né, para os alunos do interior e de outros, do interior do Ceará e de outros estados, né. Então eu voltava à tarde para jogar futebol de salão ou futebol com os alunos do internato e com os alunos, meus colegas que moravam perto do colégio, né? E os irmãos, a gente tinha liberdade para conversar com os irmãos, porque eles moravam no colégio, né? Então, o que eu sou hoje, eu devo muito ao Colégio dos Irmãos Maristas e ao Colégio Militar, né? Eu estou expondo aqui, botando para fora toda a minha experiência que eu adquiri ao longo desses 63 anos, né? Porque eu comecei a estudar aos 5 anos de idade. E estou com 68, né? Então, 68 menos 5, 63, né? Então, eu faço uma revisão, eu vou lá para o túnel do tempo, né? Pegando todas as escolas que eu estudei, mas nós sempre tivemos um grande erro em essa questão do professor ter que trabalhar em várias escolas por uma questão de sobrevivência, né? Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Professor tem que trabalhar o dia todo na escola, com os alunos, né? No regime de horário de tempo integral, né? Onde o aluno passa o dia na escola, né? Porque no colégio militar, eu passava o dia no colégio, né? Eu almoçava no colégio. Passava o dia, né? E cheguei a ser aluno interno já falei do internato, né?
foi o melhor ano da minha vida de estudante, né? Mas, por falar em colégio militar, eu vou fazer aqui uma observação. Eu me lembro que na secretaria do colégio tinha funcionários civis. Funcionários civis. Quando eu ia pagar a pequena mensalidade, quem me atendia geralmente era um funcionário civil da secretaria do colégio, né? Eu não me lembro quem contratava aqueles funcionários, se era por concurso ou se era o comando do colégio que contratava os funcionários civis, né? Mas a Austrália, os planejadores australianos trabalham também com essa questão, né? Se a escola deve ou não contratar funcionários, né? Eu já li alguma coisa sobre isso, né? Então a escola, esse modelo que eu quero construir, os funcionários podem ser contratados pelos próprios professores ou por concurso, né? Por concurso, né? Porque nós temos que construir uma escola autônoma, né? E dependendo da cultura, né? Da nossa cultura e também das competências, né? Nós podemos fazer uma coisa ou outra, mas isso será discutido no futuro, né? Mas eu estou apenas fazendo uma observação dessa questão. Escolas que estão abaixo da linha da mediocridade. Nossas escolas públicas, de uma maneira geral, estão abaixo da linha da mediocridade, né? Estão abaixo da linha da mediocridade, né? De um modo geral, nossas escolas públicas estão abaixo. Aqui está a linha da mediocridade. Nossas escolas públicas, de uma maneira geral, estão aqui, ó, abaixo da linha da mediocridade. Elas nem chegaram ainda na mediocridade. Algumas já chegaram na linha da mediocridade. Porque eu não posso admitir uma escola pública que durante anos, décadas, não manda nenhum aluno para medicina, nenhum aluno para engenharia civil, para engenharia mecânica, nem para odontologia. Então, para mim, essa escola é improdutiva. Uma escola que durante algumas décadas não manda nenhum aluno para engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, não manda ninguém para medicina, escola de medicina, não manda ninguém para faculdade de odontologia, né? Essa escola é uma escola improdutiva, né? Não é verdade? Escolas de vencedores, já falei aqui. Nenhum ser humano pode fracassar na vida. Eu me lembro que no meu tempo de colégio militar, o nosso comandante vivia falando sobre isso, enchendo o saco, enchendo o nosso saco com esse negócio de vencer na vida. Ele todo o discurso dele, ele dizia assim: aluno, esse kkk nos nossos ouvidos foi muito bom, porque da minha turma, só 2 alunos da minha turma de 1962, só 2 fracassaram na vida, que eu saiba, só 2. E ele vivia dizendo: vocês, alunos, vocês estão estudando numa escola de vencedores. Aqui ninguém pode fracassar na vida. Risquem dos seus dicionários a palavra fracasso. Vocês estão proibidos de conjugar o verbo fracassar. Isso quase toda semana a gente ouvia esse kkk, e isso foi muito bom pra gente. Foi muito bom. Da minha turma de 62, que eu saiba, só 2
fracassaram na vida, né? Então, é como eu já falei, ninguém pode fracassar na vida. Nenhum alemão pode fracassar na vida, nenhum americano, nenhum brasileiro, né? Nenhum espanhol. É essa escola que nós vamos ter que construir. É esse o meu modelo. Agora, se o Brasil um dia vai ter essa escola ou não, eu sinto muito, né? Eu sinto muito. É lamentável, né? Porque eu me preocupo com as nossas crianças que vão se prostituir na adolescência, né? E me preocupo com os nossos jovens da classe rica que estão fracassando na vida, né? Muitos jovens da classe rica estão fracassando na vida. São sustentados pelos pais. Não fazem nada, não fizeram nada. Ok? Nós, professores, veja esse item aqui. Nós, professores, precisamos sair dessa mediocridade imposta pelo sistema educacional e pelo sistema político. Eu chamo isso de mediocridade imposta, né? O sistema educacional no Brasil, mais o sistema político, não deixam os professores crescerem. Os professores crescerem. Eu chamo que os professores, isso é uma expressão minha, eu não sei se eu já vi isso em livros, eu não me lembro, mediocridade imposta. Eu chamo de mediocridade imposta. Há uma imposição. Não deixa o professor crescer. A começar com o salário, né? Mata o professor logo com o salário. Mata o professor logo com o salário. O professor, para fazer um mestrado, é uma dificuldade. E quando faz, ganha uma pequena contribuição, que às vezes nem vale a pena, né? Uma pequena gratificação, né? Então, é isso que está acontecendo, né? E é mais um motivo de eu estar produzindo esses vídeos, né? É mais um motivo para falar dessas coisas, né? Porque nós vamos ter que construir uma escola pública de qualidade, ou nós vamos ficar sem saber qual vai ser o fim do Brasil, né? Porque com essa violência toda, né, a gente não sabe qual vai ser o fim do Brasil, né? Ora, eu coloquei aqui no meu item, nessa escola que eu estou tentando construir aqui, teoricamente, né, o fardamento dos professores. Essa nova geração que nós vamos ter que formar pelas academias de educação, eles vão ter que usar farda, porque pelo menos essa é a minha sugestão, para ele ser destacado nas comunidades pobres, principalmente nas favelas, para que o professor não seja confundido com policial, né? Nós vamos enfrentar esse problema no futuro. O professor, para ir para as escolas, né, nas comunidades pobres, ele vai ter que usar um fardamento para diferenciar, para mostrar que ele não é policial. A situação está tão caótica que eu sugiro que o professor use um fardamento, né? A importância do YouTube, né? Eu estou produzindo esses vídeos para colocar no YouTube. Essa empresa YouTube parece que caiu do céu para os professores, né?
muitos professores estão produzindo vídeos sobre escola pública, sobre educação, né? Antropologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, psicologia da educação, história da educação brasileira, biologia da educação, economia da educação. Então, os professores têm uma grande fonte de pesquisa. Eu, às vezes, eu gosto de assistir os vídeos dos outros professores, porque eu aprendo também com os professores. Claro, nós aprendemos com os outros, né? Livros, nós aprendemos com os livros, com os vídeos e com os outros professores. Eu aprendi muito dos meus 30 anos, quando eu trabalhava na escola pública. Então, hoje qualquer professor pode produzir um vídeo e colocar no YouTube, né? Qualquer professor, né? Então, parece que o YouTube veio contribuir para nós, professores, salvarmos esse país, né? Pela educação, né? Você que é professor de escola pública, produza um vídeo. Muitos dos seus alunos sabem fazer vídeos e colocar no YouTube, né? Eu acredito que em quase todas as escolas nós já temos alunos que sabem colocar um vídeo no YouTube, né? Já falei aqui dos projetos da escola, né? Elaborar e executar projetos, né? Vou dar exemplos de alguns projetos, né? Os passeios, o laboratório de química, laboratório de ciência, uma quadra coberta, o café da manhã, um laboratório de matemática, né? O teatro, né? Um espaço para o teatro. Então, uma escola que não tem projetos, ela não cresce, né? Ela não cresce. Nós só vamos a atividades esportivas, né? Construir quadras descobertas, né? Quadras de basquete, futebol de salão, handebol. Nós temos que colocar os alunos para as atividades esportivas, né? E, naturalmente, uma quadra coberta, porque aí o aluno pode praticar esporte durante o dia todo em revezamento, né? Claro, né? Então, é difícil, né? É difícil construir uma escola pública de qualidade, porque nós professores, como eu já falei, não podemos construir essa escola, porque os estados e municípios não permitem, né, que os professores construam boas escolas, a começar com o salário, como eu já falei aqui, né? Muitos funcionários públicos federais, eu posso até dizer que todos os funcionários públicos federais ganham mais do que os professores estaduais, né? Ganham mais, né? Funcionários públicos federais de nível médio ganham mais do que os professores das escolas públicas estaduais e municipais, né? Ora, se os estados e municípios alegam que não podem pagar bem os professores, então nós vamos ter que federalizar a educação ou indenizar os professores com 2 salários, né? Quer dizer, com um salário federal. Como eu já falei aqui, o professor da escola pública estadual passa a ganhar 2 salários. Um pelo estado, como já ganha, né? E o outro pelo governo federal, né? E o professor da escola municipal passa a ganhar também 2 salários. Um
pela prefeitura e outro pelo governo federal. Quem tem o poder faz. Quem não tem o poder fica olhando, né? Então, repito, nós temos que fundar um partido político constituído só de professores. Aí nós vamos ao poder. No poder, nós vamos adotar essa medida, né? 2 salários para os professores. Nós vamos indenizar os professores, né? Se esse Partido da Educação Brasileira, o PEB, né, chegar ao poder, nós vamos indenizar os professores com 2 salários. Então o professor, como já falei, vai ganhar 2 salários, né? E nós vamos ter que fazer muitos cortes, mas muitos cortes, né? Se preciso for, nós vamos criar uma CPMF somente para indenizar os professores, né? Porque o Brasil está nas mãos dos professores. O Brasil não está nas mãos dos empresários, nem dos políticos que não são professores. O Brasil está nas nossas mãos. Somente nós, professores, podemos salvar o Brasil. O resto é blá blá blá. Gostou do vídeo parte 8? Manda um e-mail para mim. Não se acanhe. Não tenha medo de pagar mico. Eu aqui não tenho medo de errar. Não tenho medo de pagar mico. Eu falo o que eu sinto, né? Eu falo porque eu aprendi muito nas escolas e nos meus estudos que eu estou fazendo para conseguir construir uma escola pública para salvar esse país, né? Quem sabe um dia a gente pode salvar o Brasil pela educação, porque se não for pela educação, o Brasil está liquidado, né? Ok? Então espero que você tenha gostado dessa parte 8 e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.